A paz do Senhor, irmãs. Hoje, no terceiro dia do nosso devocional, nós vamos falar sobre Sara. A primeira vez que encontramos Sara, seu nome era Sarai. Deus mudou o nome dela e do seu marido Abrão quando apareceu para Abrão para estabelecer uma aliança com ele. Abrão passou a se chamar Abraão quando Deus disse para ele: porque por pai de uma numerosa nação te constituí. Isso está escrito em Gênesis capítulo 17 e no verso 5. Nas mudanças dos nomes de Abrão e Sarai, Deus deu-lhes um selo ou um sinal da sua promessa. Nós lemos isso em Gênesis, no capítulo 17, verso 3 ao verso 5, verso 15 e 16. Sara nasceu na cidade de Ur dos Caldeus, na terra da Babilônia. Ela era filha de Terá, o pai de Abraão, o que fez com que Sara fosse meia-irmã de Abraão. O casamento deles foi aceito de acordo com os costumes locais ali da região naquela época, e isso a gente encontra em Gênesis, no capítulo 20 e no verso 12. Sara é única porque ela e o seu marido foram os primeiros pais de uma grande raça, a raça judia. No entanto, eles procediam de uma cultura idólatra. Naquele tempo, não havia qualquer distinção entre os judeus e os gentios. Abraão foi o primeiro homem a ser reconhecido como hebreu. Isso está relatado em Gênesis capítulo 14, verso 13. Isso aconteceu depois que Deus prometeu tornar os descendentes dele uma grande nação. A tradição hebraica descreve Sara como uma mulher linda. Depois de Eva, ela era a mulher mais perfeita. Sem dúvida alguma, ela é uma das mulheres mais importantes na história mundial. O que fez de Sara uma mulher tão importante, com certeza, foi o exercício da sua fé. Você percebeu o segredo de Sara? Ela sabia que Deus permanece fiel às suas promessas. Se colocarmos a nossa confiança ou a nossa dependência em alguém ou algo inferior a Deus, que é o único perfeito, nos tornaremos inferiores ao que Deus quer que nós sejamos. Não podemos confiar nas nossas próprias habilidades, mas colocar a nossa confiança em Deus. Bom, não podemos falar de Sara sem considerar Abraão, pois eles eram marido e mulher. Eles moravam em Harã quando Deus disse para Abraão que eles deviam se mudar. Porém, Deus não disse para onde eles iriam. Deus queria que essa mudança fosse um ato total de fé. Deus disse somente para que eles saíssem daquela terra para a terra que ele mesmo mostraria. Bom, infelizmente, Abraão obedeceu apenas parcialmente quando Deus disse pela primeira vez que ele deveria se mudar. Ele fez duas coisas que não deveria ter feito. Em primeiro lugar, ele levou com ele alguns familiares quando Deus disse que não era para ele levar ninguém. Em segundo lugar, ele se estabeleceu em Harã e ali ele se deteve. Ele não considerou que ele tinha um destino para chegar, a terra que Deus mostraria para ele. Sara, como era esperado, sempre o acompanhou. Por duas vezes, ela teve que deixar a sua casa, os seus familiares e tudo que ela conhecia para seguir com seu marido. Ambos seguiam com fé, atentos às promessas de Deus. A Bíblia não relata nenhum deles reclamando ou questionando a Deus. A Bíblia também não indica que Sara quisesse voltar. O que lemos é que ela sempre demonstrou muito respeito e obediência ao seu marido. Aonde quer que fosse Abraão, sua posteridade aumentava, tornando-se assim um homem muito rico. Quando eles estavam atravessando a parte da região mais ao sul da terra que Deus tinha dado para eles, houve uma grande escassez de alimento. Por esse motivo, eles decidiram partir para o Egito. Sara era uma mulher muito bonita e Abraão temeu dizer ao rei do Egito que ela era sua esposa. Ele tinha medo que o rei matasse ele e levasse Sara para o seu harém. Por esse motivo, ele disse que Sara era sua irmã, o que era meia verdade. O rei levou Sara para o palácio com a intenção de tê-la para ele. Todavia, Deus aguardou. Deus disse para o rei não tocá-la porque ela era de outro homem. E aí nós vemos o cuidado que o nosso Deus tem com a vida dela. Teria sido muito melhor se eles tivessem confiado completamente em Deus ao invés de fazerem os seus próprios planos.
Abraão e Sara pecaram do mesmo jeito que nós. A Bíblia registra o fracasso deles e, no entanto, Deus ainda os usou grandemente. As pessoas muitas vezes acreditam que se cometerem algum erro será o fim, que Deus nunca mais poderá usá-las novamente, o que não é verdade. Se pecamos, podemos confessar o nosso pecado ao Senhor, pois somente Ele fará as correções necessárias. A própria palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus pode e perdoará o seu pecado também. Sara ter colaborado com aquela meia-verdade do seu esposo não a desqualificou totalmente. Deus fez uma promessa para ela e manteve a sua palavra. Apesar de Abraão ter sido um homem próspero e provavelmente Sara nunca ter sentido falta de nenhuma coisa que o dinheiro pudesse comprar, ainda assim ela tinha uma grande tristeza porque eles não tinham filhos. Eles viviam um casamento longo e feliz, mas sem filhos. Deus prometeu dar filhos e torná-los uma grande nação, porém os dias se multiplicaram em meses e os meses se multiplicavam em anos. Eles envelheceram e essa gravidez se tornou fisicamente impossível para eles. Não havia possibilidade para o cumprimento dessa promessa de Deus na vida deles. 10 anos depois que Deus tinha prometido um filho, Sara se desesperou e arquitetou um plano. O plano dela foi dar a sua serva Agar para Abraão, pois assim ela poderia ter um filho, ou seja, um filho que seria de Abraão. Sara pensava consigo mesma que essa seria a melhor maneira de cumprir a promessa de Deus. Nós encontramos essa história em Gênesis, no capítulo 16, verso 1, 2, 4, 15 e 16. O plano de Sara não fazia parte do plano de Deus. No capítulo 21 de Gênesis, vemos que Deus apareceu novamente para Abraão e Sara. Ele reafirmou a promessa de que lhes daria um filho. Especificamente, Deus lhes disse que daria um filho a Abraão por meio de Sara. No tempo certo, Deus cumpriu a sua promessa conforme lemos em Gênesis 21. Por meio do milagroso nascimento de Isaac, os judeus começaram a ser denominados como um povo escolhido por Deus. A Bíblia não nos dá muitos detalhes do que aconteceu com Sara depois do nascimento de Isaac, mas narra um acontecimento também em Gênesis 21. No dia que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Durante a festa, Ismael, filho de Abraão, e Agar zombou de Isaac. Sara viu o que o filho da escrava estava fazendo e pediu para Abraão expulsar Ismael e Agar. Abraão com certeza se sentiu muito incomodado, mas Deus falou com ele, de acordo com o que lemos em Gênesis capítulo 21, versículos 12 e 13. Em geral, Deus não diria para um marido seguir as instruções da sua esposa. Abraão mandou Ismael embora porque Deus mandou, não porque Sara pediu. Certamente, as esposas podem compartilhar suas ideias e sentimentos com seus esposos, mas como cabeça do lar, o marido é que toma as decisões alicerçadas naquilo que Deus quer que faça. A Bíblia diz que Sara viveu 127 anos. Ela é a única mulher cuja idade está registrada nas Escrituras. Sara e Abraão viveram por muitos anos como nômades. Contudo, quando Sara faleceu, Abraão comprou um pedaço de terra para enterrá-la. Abraão viveu 175 anos, conforme está descrito em Gênesis 25. Seus filhos o sepultaram próximo a Sara na mesma caverna em que ele colocou ela. Mesmo na morte, podemos vê-los novamente juntos, depois de uma vida repleta de acontecimentos. Para finalizar, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa Sara como um exemplo de obediência e submissão de uma mulher casada a seu marido. Ele escreve em 1 Pedro, capítulo 3, versos 5 e 6, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora santas mulheres que esperaram em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão. O dicionário define submissão como disposição para obedecer e para aceitar uma situação de subordinação. Como mulheres casadas, estamos dispostas a aceitar e seguir a liderança e a autoridade dos nossos maridos, pois desse modo estaremos aceitando e seguindo a liderança do próprio Deus.
Muitas mulheres se recusam a seguir esse exemplo bíblico acerca da submissão. Algumas pensam que, se fizerem assim, se tornam inferiores aos seus esposos. Sara, contudo, não perdeu a sua individualidade. Fisicamente, ela era linda. Ela era uma mulher voluntariosa e determinada. No entanto, em lugar algum das Escrituras, encontramos qualquer relato de que ela desobedeceu seu marido. Se você precisa da ajuda de Deus na área da submissão, peça para Ele te dar a fé que você precisa para confiar nas suas promessas. Se você está casada ou planejando se casar, pare um momento para avaliar seu relacionamento com seu marido ou com seu noivo. Você está disposta a seguir os comandos dele? Em Efésios capítulo 5, verso 22 e 23, está escrito: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Que o Senhor vos abençoe e tenha um bom dia.